Então, nessa ação penal 502, 56, 76, 71, depoimento da senhora Ariana Azevedo Costa Bachmann, isso? Isso. Senhora Ariana, a senhora foi acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, a senhora teria o direito de permanecer em silêncio. Mas é sabido que a senhora fez um acordo, a senhora se lembrou, um acordo de colaboração, através do qual a senhora se comprometeu a dizer apenas a verdade. É isso? Isso. A senhora pretende manter esse acordo, então? Isso. Então eu advirto a senhora que a senhora não tem nenhum direito ao silêncio e também a senhora não pode mentir. Se a senhora mentir, a senhora responde criminalmente, certo? Tá bom, certo. Mariana, a senhora trabalhava com o seu pai nessa empresa Costa Global? Isso. Quando a senhora começou a trabalhar com ele? Assim que a empresa iniciou. Isso foi quando, aproximadamente? Acho que 2012, meados de 2012. O que a senhora fazia? Eu fazia mais a parte administrativa do escritório. Eu emitia as notas fiscais, via se essas empresas tinham depositado dinheiro na conta, quando não depositava eu cobrava, a parte de contratos ele me dava já pronto, só para eu redigir e enviar para os clientes, mas a parte administrativa do escritório. Quantos trabalhavam ali no escritório? Éramos 3, eu, uma secretária e um motorista. Esse escritório era esse na Avenida João Cabral Melo Neto? Isso. Desde o início foi lá? Desde o início. A senhora chegou a conhecer o senhor Alberto Youssef? Não. Nunca falou com ele por telefone? Não. A denúncia nesse processo diz respeito especificamente a esses fatos que aconteceram no dia 17 de março de 2014, quando da busca e apreensão no endereço do seu pai. Consta aqui, segundo a acusação, que a senhora teria se dirigido até o escritório e de lá retirado materiais. A senhora pode me esclarecer o que aconteceu? Você quer que eu relate desde o início do dia o que aconteceu? Ou só... Sinteticamente. Tá, então, a minha mãe me ligou por volta de umas 6 horas, 6h30 da manhã, falando que a Polícia Federal estava na casa dela e pediu que eu ligasse para a doutora Paula, que na época era a única advogada que a gente conhecia e era uma amiga pessoal minha. Então, a doutora Paula mora próximo, a gente foi para a casa dos meus pais e chegando lá, meu pai veio até mim e pediu que eu fosse ao escritório tirar um valor, que ele não sabia exatamente quanto, mas ele achava que tinha em torno de 50 mil. Só isso. Até então eu não sabia de nada que estava acontecendo, porque para mim foi uma surpresa, foi um dia completamente atípico, a gente nunca tinha passado por isso e eu nem desconfiava do que estava acontecendo. Então, depois dali, eu fui para o escritório e chegando no escritório eu fiz o que ele pediu. Eu abri lá o gaveteiro que ele tinha me dado a chave, peguei o valor que ele tinha me pedido, que era os 50 mil reais que estava lá, que era para custos do escritório, e peguei algumas coisas minhas também. A gente nunca passou por esse tipo de situação, então... Quando eu via na televisão a Polícia Federal fazendo busca e apreensão em alguma residência e tudo, eu sei que eles levam muita coisa, às vezes até coisas que não têm muita importância. Então eu peguei coisas minhas, assim, de representação minha, de empresas que eu representava, não saí pegando coisas que nem precisava ter pego. Mas do meu pai, relativamente, foi a parte do dinheiro que ele pediu que eu tirasse, e eu me lembro de ter pego uma planilha em cima da mesa dele, que eu na época nem vi o que era, eu só peguei a planilha, botei na minha bolsa e levei. Depois essa planilha foi achada na casa dele. Eu acho que era uma planilha do Beto, não lembro exatamente. E a senhora encontrou o senhor Humberto lá, o Sampaio de Mesquita? Se eu encontrei ele aonde? No escritório? Isso. Não. No escritório não tive nem contato com ele nesse dia. Não teve? Não. E a sua irmã, a senhora Shane? A minha irmã, então, quando eu estava indo para o escritório, eu liguei para ela, falei que a Polícia Federal estava na casa dos meus pais, que era para ela me encontrar no escritório para a gente poder conversar melhor, porque ninguém sabia do que estava acontecendo. Então ela me encontrou lá, a gente conversou sobre advogado, quem a gente iria contratar, quem não iria contratar, porque a gente não conhecia ninguém na época. Ela não subiu no escritório com a senhora? Não, ela subiu, ela foi na sala da Costa Global. Ela foi lá? Foi. E o que ela foi fazer lá? Não, então, eu pedi que ela me encontrasse lá para a gente poder conversar sobre o assunto, né? Sobre o que estava acontecendo. Aí ela perguntou, já tem algum advogado em vista, a gente não conhecia ninguém, mas ela nem ficou muito tempo lá. Ela logo desceu. Isso foi antes ou depois da senhora retirar aquele material, o dinheiro? Eu não lembro, acho que ela desceu antes de mim. Ela foi embora antes, ela ficou lá uns 20 e poucos minutos. Mas então a senhora subiu, ela subiu... Ela não subiu junto comigo, ela chegou depois. Chegou depois, tá. Mas aí a senhora não tinha retirado aquele dinheiro antes dela chegar? Não, eu acho que eu fui embora depois dela. Ela subiu, a gente conversou um pouco, ela foi embora
Eu e Márcio ficamos no escritório e aí eu peguei o dinheiro, coloquei na minha bolsa, a planilha também, alguns folders de empresas que eu representava. E eu acho que a minha irmã desceu antes de mim. Na época eu não lembro direito. Uhum. Mas ela não pegou absolutamente nada. E o senhor Márcio Lekovics? Então, ele tinha... Na verdade, ele não trabalhava no escritório, mas tinha uma sala que não tinha utilidade. Ele acabou colocando algum material dele lá nessa sala. E também, como a gente não sabia o que estava acontecendo nesse dia, ele acabou pegando esse material dele também. Ele não sabia o que poderia acontecer, mas não pegou nada que pudesse comprometer ele. Pegou o material dele, de uso da empresa dele, assim. Porque ele não sabia o que podia acontecer, que podiam ir lá. Ele não tinha noção do que poderia acontecer. Mas a senhora subiu com ele, chegou no prédio com ele? Eu cheguei com ele. E a senhora não falou para ele o que a senhora estava indo fazer? Eu não lembro no dia exatamente se eu comentei. Eu falei que ia pegar algumas coisas no escritório, mas eu não lembro se eu falei que ia pegar 50 mil. Na época eu não lembro. Mas a senhora falou que estava indo a pedido do seu pai para retirar coisas do escritório ou não? Eu acho que eu comentei com ele. Consta aqui, que as gravações foram feitas, que o senhor Márcio subiu e desceu 3 vezes. É porque ele tinha bastante material lá dele, do escritório dele, que fica em Ipanema. Então ele acabou levando... Ele tem uma sala, na verdade, nesse mesmo prédio, só que estava em obra. Então, como a gente tinha um espaço lá ocioso, ele acabou aproveitando esse espaço para poder guardar material dele lá. Mas era da empresa dele, não tinha nada a ver com a Costa Global, não tinha nada a ver com Paulo Roberto, com o Ariano, eram coisas dele, do trabalho dele. Mas na mesma semana que teve busca e apreensão lá em casa, a Polícia Federal achou, todo o material que a gente levou, a Polícia Federal achou na minha casa. Sim. Achou no carro, na verdade, no porta-mala, e o dinheiro que eu tinha levado, eles perguntaram, eu falei, pegaram exatamente a mesma coisa que eu peguei de valor no escritório, eles acharam na minha casa. A senhora tinha conta no exterior? Eu assinei alguns papéis para o meu pai, mas acho que tinham contas, né, do exterior com a minha assinatura. Mas de valores, assim, eu não sei te precisar, até porque quando eu abri a conta não tinham valores ainda na conta. E por que foi aberto conta no seu nome, não foi aberto no nome do seu papai? Qual que foi a explicação que ele deu? Não, ele só pediu que eu assinasse, que ia ser aberta uma conta lá fora, pediu que eu assinasse um papel, que a conta depois poderia ficar para mim, alguma coisa assim, mas eu não perguntei origem, não perguntei por que essa conta iria abrir lá fora. Na época eu não me atentei a isso. Alguma pergunta para o Ministério Público? Sim, excelência. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Como estava condicionado o valor? Como? Como estava condicionado o valor? Como estava guardado o valor? Estava no gaveteiro dele. Mas agora eu não lembro se estava numa sacola, no saco, numa mochila, eu não lembro. Lembro que eu dei uma olhada rápido, não saí contando, eu vi rapidamente, eu acho que tinha 50 mil, mas quando eu cheguei em casa que eu fui guardar, eu vi que realmente tinha 50 mil reais. Eram em notas de que valor? De 50 ou 100? Acredito que seja 50, mas eu não posso precisar. E como que foi feita essa retirada? A senhora retirou os valores? Eu te retirei os valores. Coloquei na minha bolsa, que eu subi de bolsa, coloquei na minha bolsa e eu retirei os valores. Nesse momento que a senhora retirou os valores, o Márcio já estava lá? Já estava lá. Ele viu a senhora retirando os valores? Não. É porque são 3 salas, então o Márcio foi para uma sala e eu fui para uma outra, entendeu? Qual que é o volume desse valor que a senhora retirou? É pouca coisa. Seria mais ou menos isso. Eu estava com uma bolsa grande, caberia. Não lembro. Mais ou menos isso. A senhora retirou também mais 2, constam nas imagens aqui, notebook. Que foram apreendidos na minha casa. Na verdade, como esse dia eu iria trabalhar na empresa, se não tivesse acontecido isso tudo, então eu sempre ia com o meu computador. Então eu subi com o meu computador, desci com ele novamente, mas os meus 2 computadores foram apreendidos na minha casa depois. E o Márcio leva uma sacola que chama atenção, uma sacola de plástico, bastante volumosa. A senhora sabe o que havia nessa sacola? Não sei, porque quando ele foi para a sala dele pegar as coisas dele de material, eu não acompanhei.
Não aparece a senhora subindo com o notebook aqui às 9h18, só com a bolsa. A senhora retorna com um notebook, 2 sacolas coloridas com papéis e a bolsa que a senhora subiu. Não, eu tirei realmente folders da empresa que eu representava. Besteira, não precisava ter tirado isso, entendeu? Mas isso foi apreendido na minha casa. Na verdade, não foi nem apreendido. Eles viram isso, a Polícia Federal viu isso, mas não deu importância. A senhora disse que não viu Humberto lá. Chama atenção o fato de que ele sobe para o andar às 9h21. A senhora ingressa lá na Costa Global, pelo que se pode supor aqui das imagens, por volta de 9h18, e ele sobe logo em seguida. Não, mas ele não foi para a sala da Costa Global, é porque ele tem um escritório lá em outro andar. Ele foi para a sala dele, entendeu? Ele apenas subiu para a sala dele e desceu e foi embora. Eu não tive contato nenhum com ele. Ah, perfeito. Como que o escritório dele fica em que andar? Ah, não sei. Não sei. Não sabe. A Costa Global fica no 9º. Ok. Sobre o trabalho administrativo que a senhora fazia lá na Costa Global, a senhora acompanhava essa planilha, relatório Beto? Não. Não? Não. Beto, que você diz, o meu cunhado. É o nome da planilha. Chama-se assim. Que teve uma planilha que foi apreendida na casa do meu pai depois, não foi essa a planilha? Então, não acompanhava. Eu estava em cima da mesa do meu pai, eu acabei pegando a planilha, coloquei na minha bolsa junto com o valor e depois eu dei essa planilha para ele. Entendi. Que foi apreendida na casa dele. E a senhora se comunicou com o seu pai apenas com a sua mãe naquele momento inicial, ou se comunicou com ele durante a realização da busca, enquanto estava na Costa Global? Não liguei para ele. Não. Sabe se a sua irmã ou o Humberto ou o Márcio ligaram para ele? Ah, não lembro. Houve alguma orientação dele nesse período? Não, orientação nenhuma. Não sei se ele me ligou para falar que o pessoal estava indo com ele lá no escritório. Eu não me lembro. Se ele falou, o pessoal está indo comigo no escritório, mas eu nem estava mais no escritório, eu estava em casa. Entendeu? Pode ser que tenha acontecido isso, mas eu não me lembro, que já tem muito tempo. Mas não me deu orientação nenhuma. Ok. Satisfeito, gente. Os defensores têm alguma pergunta? Alguma coisa que a senhora gostaria de falar, senhora Eliana? Eu gostaria. Sim? Mas não sobre esse processo especificamente. Eu posso fazer... Hoje de manhã eu acordei e eu escrevi umas coisas. Eu poderia falar? Olha, não é sobre esse processo? É sobre meu pai. Seu pai? Posso falar? É muito longo, não? Não. Tá bom. Pequeno. Tá bom. Pronto. Eu sei que meu pai errou. Ele errou bastante. Mas ele está pagando muito caro por tudo que ele fez. Não só ele, mas toda a família. Eu tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás, ele não teria cometido todos esses erros, pois nada disso compensou. Sabe por que não? Porque tudo de bom que ele fez para a empresa, pela Petrobras, tudo foi esquecido, tudo foi jogado na lama. Todos os anos trabalhados, todos os projetos concluídos, todos os prêmios recebidos pela boa gestão. Tudo isso foi apagado. E só os atos ilícitos serão lembrados. Eu, como filha, só queria deixar claro o orgulho e a admiração que eu sentia pelo meu pai antes disso tudo acontecer é o mesmo orgulho e admiração que eu sinto hoje, independente dos erros cometidos. Porque, para mim, ele é um ser humano maravilhoso. Sempre ajudou as pessoas, os animais, sempre tratou as pessoas de igual para igual, independente do cargo que ocupava.
Isso tudo me orgulha muito. Além disso, ele é um profissional extremamente competente, com uma inteligência elevada, sempre foi apaixonado pelo trabalho e muitas vezes deixava de estar com a família para priorizar a empresa. Eu sei que isso tudo que eu falei não vai fazer diferença alguma para a minha defesa, mas eu precisava fazer um desabafo como filha de um homem que errou, mas se arrependeu dos erros e está pagando por isso. Obrigada. Tá bom, senhora Eliana. Eu declaro encerrado o depoimento da senhora Eliana. Pode interromper.